Salve, guerreiro! Seja muito bem-vindo a mais um Homens em Foco podcast. Para quem não me conhece, eu sou o Gabriel Giacomelli e aqui a gente fala sobre tudo que diz respeito à saúde física, mental e espiritual do homem, sem mimimi e sem frescura. Eu vou pedir licença para o Marco Túlio, aqui na introdução, para falar sobre um assunto que está em alta no momento, que é a questão das bets, esses cassinos online travestidos de site de aposta esportiva. Irmão, se você divulga essa porcaria, eu desejo do fundo do meu coração que a Polícia Federal te faça uma visita. Porque você tá acabando com a vida das pessoas, cara. E o pior, você tá acabando com a vida das pessoas que fizeram você chegar onde você tá. Você que é influenciador, cantor, que seja. Você tá acabando com as pessoas que te colocaram onde você tá hoje. Isso é uma puta de uma covardia, tá certo? E se você tá assistindo esse podcast e mexe com isso, para com essa porra enquanto é tempo, que você vai se fuder e você vai fuder sua família junto. Beleza? Tá dado o recado. Essa porra aí. Feio. Marco Túlio, tamo junto de novo. Tamo junto. E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Marco Túlio, sou administrador, sou também terapeuta sistêmico. E hoje estamos aqui com um convidado bem especial, né? Uma grande honra estar aqui com o Douglas Piton. Ele é coordenador do CORE, é uma força especial da Polícia Civil. Ele vai contar um pouquinho da história dele pra gente. E aí, Douglas, fica à vontade para poder se apresentar, né? Contar um pouquinho da sua história, como você chegou na posição que você está hoje, né? Pra gente poder começar a nossa troca de ideias aqui. Irmão, primeiro eu queria agradecer o convite, né? Me sinto realmente lisonjeado de poder participar desse projeto, que para mim é um projeto enriquecedor para as pessoas que têm a oportunidade de assistir o podcast. Meu nome é Douglas Piton, eu tenho 43 anos, sou pai de 2 filhos, uma menina de 14 e um menino de 13. As principais razões pelas quais eu saio todo dia e tenho que voltar vivo e livre para casa. Ingressei nas fileiras do Exército no ano de 2000, como aluno oficial, permaneci durante 8 anos. Fui tenente do Exército, fui tenente temporário do Exército. No final de 2008, eu tomei uma decisão de conhecer a guerra, porque o Exército a gente fazia muito cri-cri, fazia muita faxina. Pintava muito meio fio? Pintava meio fio. Treinava muito, mas não combatia. E o Exército, para mim, por ser uma reserva moral da nação, consolidou alguns princípios e alguns valores morais que eu tive dentro da minha casa, né? Então, saindo daquela fase da juventude, entrando na fase adulta, eu fui alicerçado pelo Exército, que tem como base principal a disciplina e a hierarquia. Então eu me vi muito representado pelo Exército. Realmente foi uma marca irreversível para sempre. E ali eu percebi que o meu propósito era seguir essa carreira, né? De servir as pessoas com aquilo que eu tinha de melhor. E aí no ano de 2008 eu decidi entrar na Legião Estrangeira. A gente não tinha naquela oportunidade muito contato, como a gente tem hoje, né? Na minha época era só Orkut e olhe lá. Eu conheci um sargento da Legião, a gente começou a conversar, eu comecei a fazer o treinamento, comprei a passagem, preparei tudo para ir. Mas no dia de viajar, eu acordei de manhã, de madrugada, e minha mãe estava no sofá chorando. E eu perguntei para ela o que foi minha mãe, ela fez: eu não queria que você fosse. Eu falei: então não vou. Ela sorriu, me deu um abraço, fez: não tem problema, a gente resolve a passagem. Eu falei: agora, mas eu vou ser policial no Rio. Ela fez: pelo menos eu vou pro seu enterro. Você não vai estar tão longe. Na Legião, bicho. No Rio também. E aí, em 2009, eu fiz o concurso para a Polícia Militar do Rio de Janeiro, ingressei na Polícia Militar do Rio de Janeiro. Durante 2 meses, 60 dias depois da formação, eu fui para a 2º PP do 4º Batalhão, que ficava ali no Morro de São Carlos, Querosene Mineira. Depois eu fui para o Batalhão de Choque, onde permaneci por 6 anos, terminando minha carreira na Polícia Militar, na companhia no Comando de Operações Especiais. Quando eu fiz o concurso para a Polícia Civil, para investigador de polícia, na minha formação é Direito. Meu pai é policial civil da Bahia. Nesse lapso temporal entre o Exército e o Rio de Janeiro, eu me separei de minha antiga esposa, mãe de meus filhos. Ela saiu do Rio de Janeiro, voltou para Salvador, então aquilo me causou um trauma muito grande, a distância dos meus filhos. E ali eu lutei incessantemente para voltar para casa. Mas eu não podia voltar para casa sem ter a possibilidade de ser o provedor dos meus filhos. Então eu não podia simplesmente largar a polícia
Foi uma fase bem importante da minha vida, porque a gente só cresce realmente no sacrifício, a gente só cresce na dor. Me lembro que naquela fase, ainda ganhando pouco, como policial militar do Rio de Janeiro, eu entreguei meu cartão de crédito para minha ex-esposa e falei assim, o que entrar nesse cartão é para você tomar conta dos meus filhos. E eu passei a morar dentro do batalhão. Então eu vivi a guerra intensamente. Talvez todas as principais intervenções nas áreas conflagradas do Rio de Janeiro, né? Processo de pacificação. Eu só não participei em 2009 do Complexo do Alemão, porque eu estava no Cefap. Mas todos os outros eu participei. O que é Cefap, só pro pessoal? Cefap é Companhia para a Formação dos Policiais, né? É o Centro de Aperfeiçoamento e de Formação de praças, né? Para soldado e sargento. Eu formei soldado, meu RG na PEMED é 89 milhão. Tô antigo na PEMED. Minha turma é toda sargento, saindo no segundo sargento quase. Já tá nessa guerra tem tempo. Já tem um tempinho. De tempo de serviço, eu tenho 23 anos de tempo de serviço, computados, né? Entre Exército, Polícia Militar e Polícia Civil. E aí eu saio da Polícia Militar do Rio de Janeiro, vou para a Polícia Civil. Como eu já tinha um curso de operações especiais, eu sou direcionado para a CORE, né? Direto para a CORE. Inicialmente, eu fazia parte da composição do SOT, que é o Serviço de Operações Táticas Especiais, tirava o serviço de plantão. Depois fui para o núcleo de explosivista, passei a ser o chefe do núcleo de explosivista. E de 4 anos para cá eu fui convidado para ser o coordenador de operações da unidade, onde eu estou até hoje, né? Então é um processo realmente longo, um processo que você derrama muito suor, sangue e sacrifício. Você entende que essa guerra, ela é uma guerra dura do bem contra o mal. O inimigo é cruel, ele existe, ele não tem piedade, irmão. A gente precisa fortalecer aquilo que de fato merece ser fortalecido. Por isso que a gente estava conversando aqui nos bastidores, o quanto eu deposito a minha ficha de confiança nesses projetos, né, que são projetos genuínos, que visam fortalecer esse sentimento, né, como você falou aí. E eu falo sempre nas minhas corridas, eu tento fazer um trabalho extra-atividade policial por ser uma operações especiais, na essência, porque o camarada ir lá, fazer o curso, pegar a caveira, cravar no peito e dizer que é uma coisa. O cara ser de fato todo santo dia operações especiais é outra. É viver de fato esse sacerdócio. E uma operações especiais, ele é na essência um multiplicador de forças, um modificador de ambientes e um camarada que atua nas mentes e nos corações das pessoas. Nossa. Então, pensando nisso, eu decidi sair do anonimato. E nas minhas corridas eu falo sempre, fortaleça a sua fé, fortaleça a sua mente e fortaleça o seu corpo. Então a gente tem que ter uma fé inabalável, uma mente blindada e um corpo rígido para a gente poder ultrapassar as intempéries e as barreiras que a vida nos impõe. Eu falo sempre para os meus filhos, não espere que a vida seja justa, porque a vida de fato ela é muito injusta. Aprenda a suportar as pedradas que a vida irá te dar. Que com certeza vai dar. Vai dar, não tem Essa é a única certeza que a gente tem. É. E o que é o CORE, Piton? Aproveita, a gente estava até falando nos bastidores aqui que, igual você citou o exemplo dos SEALs, que todo mundo conhece, sabe que os caras fazem aqui no Brasil. A gente não tem essa cultura, infelizmente, de dar voz e deixar isso explícito, né? Quais são as forças especiais do Brasil, o que elas fazem, como elas atuam e o quanto elas são importantes para a manutenção da ordem dentro da sociedade. Então, se você puder explicar um pouco para o pessoal o que é o CORE, como vocês atuam, qual a importância de vocês dentro da Polícia Civil, dentro da Polícia de maneira geral. Perfeito, irmão. Perfeita colocação aí. A CORE significa Coordenação de Operações e Recursos Especiais, né? E talvez seja interessante eu contar um pouco de uma história aqui para vocês. Boa. Em 1957 surge no Exército Brasileiro a necessidade de criação do primeiro núcleo de operações especiais. Porque o Exército percebeu que precisava de um grupo seleto de homens com múltiplas capacidades para cumprir missões extremamente complexas, além das linhas inimigas. E é criado esse primeiro curso. Em 1968, o Exército cria o curso de comandos.
com essa finalidade, uma composição de um grupo pequeno de homens altamente capacitados, principalmente fortalecidos nos atributos da área afetiva, aqueles atributos que são extremamente relevantes para um homem de operações especiais, porque o camarada ele vai realmente no olho do furacão. A gente costuma dizer o seguinte, o Operações Especiais ele não é melhor, não é pior do que ninguém. Ele é um cara de fato diferente. E ser Operações Especiais não é você bancar um curso de Operações Especiais, é você viver as Operações Especiais todo dia, independente da atividade que você tenha. Eu tenho alguns amigos que não são policiais, mas eles vivem a essência de ser Operações Especiais, por exemplo, na medicina. Né? O cara no empreendedorismo, camarada. E aí, em 1969, no estado do Guanabara, surge a primeira força de operações especiais, que é o Grupo de Operações Especiais de Polícia de Segurança Pública, né? No estado do Guanabara, em 1969. São 12 homens, comandado por inspetor Bonache, e esses caras são bem capacitados, o Exército capacita esses caras. Em 75, esses caras vão para a Guerra Civil de Angola, com a principal missão de utilizar a especialidade de explosivista que eles tinham. Com a junção do estado do Guanabara com o estado do Rio de Janeiro, eles fazem a composição do Ceresp, e aí surge uma tropa unificada de operações especiais, 78, o Batalhão de Operações Policiais Especiais, e por fim, as polícias elas percebem, diante do avanço da criminalidade, a necessidade de um grupo que trabalhe dentro do contexto de alta complexidade. Então a CORE, o que é a CORE? É uma unidade que é é o último recurso do Estado nas intervenções de alta complexidade, onde você tenha que ter habilidades específicas para resolver as crises que porventura surjam no âmbito de segurança pública. Então as unidades convencionais, as unidades ordinárias de polícia, elas carecem de algumas especialidades. Por exemplo, o atirador de precisão, uma equipe de intervenção, de assalto tático, homens que têm a capacidade de entrar num ambiente como esse, confinado, para resgatar um refém, com o objetivo de preservar vidas e aplicar a lei. E outras múltiplas habilidades, né? A habilidade do explosivista, porque o camarada pode não entrar pela porta, pode entrar pela parede, pode fazer um corte cirúrgico com uma oblasta na parede e entrar pela parede. Um camarada especialista em APH de combate, um camarada especialista em mergulho, né? Porque a gente tem uma área litorânea muito grande no Brasil. O Brasil, ele explora muito o bioma, né? Inclusive a gente tem um bioma que é predominantemente brasileiro, que é no Nordeste, que é a Caatinga, só existe no Brasil. Então o camarada tem que saber operar. Na Bahia, por exemplo, nós temos 417 municípios, irmão. Que é totalmente diferente de tudo que você vai ter ao redor do Brasil. E você imagina que são 417 municípios, o camarada de lá da base até a ponta da Bahia, o cara percorre mais de 1.500 quilômetros, sem sair da Bahia. É grande pra caralho. É muito grande. Então tem área montanhosa, tem área de mar. E a CORE, ela tem que ter as habilidades necessárias para operar em todos esses ambientes. Operar na área de montanha, operar na área de caatinga, operar no meio fluvial, fazer uma tomada de embarcação, uma tomada de costa. Então é uma tropa pequena, selecionada, que admite para si alguns atributos da área afetiva, selecionada em cursos de longa duração e extremamente rígidos, porque o camarada tem que ter, além da rusticidade física, a capacidade de tomar decisão em alto estresse. Então o cara é submetido a condições de alto estresse durante o curso, e a seleção natural faz com que muitos eles saiam, né? Eles batam o sino. Tem um número de quantos por cento chega até o final? 20%. 20 a 30%. Para você ter ideia, a gente está com um curso nosso. Eu sou até o coordenador do curso da gente lá, que começou. Eu vi lá no seu Instagram. Nós começamos com 21. Nós iniciamos agora a semana 1. Vão ser mais ou menos 16 semanas. Hoje, nós estamos com 9. De 21? Primeira semana. De 21. Mas a primeira semana deve ser a porradaria, né? Na verdade... Para tirar os caras mesmo. O curso ele é dividido em 4 fases, né? A primeira fase é a fase rústica. Você trabalha muito esse atributo da área afetiva, que você quer ver se o cara ele tem um espírito de irmandade, se o camarada ele é perseverante, se ele tem lealdade, se é um cara honesto, se ele tem integridade. Assim, ali você quebra o camarada para o camarada se reconstruir. E ali o cara não tem como esconder o caráter. Ele não tem como esconder
aquilo que ele carrega de fato na sua essência, no seu É coração. o cerne do cara mesmo. É, mesmo, não tem jeito, não tem como você esconder. Na merda, o camarada não tem como esconder. Se ele é um cara que é egoísta, se ele é um camarada que ele é muito vaidoso. Então esses aí, eles já vão, a seleção natural já vai tirando eles. Tem alguma coisa que vocês fazem lá que você pode dar de exemplo? Pô, irmão, tudo. Eles tomam porrada, porque o curso ele tem contato físico. Tem que ter. Né? É, o contato físico visa realmente... E assim, não precisa ser uma pancada forte, mas é uma pancada que vai mexer no psicológico do cara, na moral do camarada. Para começar a colocar o cara em um patamar de igualdade com todos. Então, no nosso curso hoje, a gente tem, como alunos, né, um delegado federal, um delegado da Polícia Civil, o restante é 2 agentes de polícia, um da Paraíba e um do Acre, e os outros da Bahia. Então, o delegado federal, ele vai receber a mesma carga do agente de polícia mais moderno. Então, se o camarada tiver uma vaidade muito exacerbada, ali a seleção natural vai tirar ele. Então as pancadas, elas visam realmente trabalhar o psicológico do camarada, trabalhar a rusticidade. Ou ele se ajusta ou ele sai. Né? Para você ter ideia, o curso, a fase rústica é uma semana bem extenuante. O cara é submetido a atividades físicas constantemente. Então são 22 horas ininterruptas de treinamento, com 2 horas de descanso por dia. E essas 2 horas de descanso não é dormir, é readaptar o seu equipamento para a próxima jornada. Então o cara tem 2 horas ali e quando termina as 2 horas a gente vai cobrar se o cabelo está cortado, se a barba está feita, se o uniforme está ajustado, se aquilo que rasgou ele conseguiu costurar durante as 2 horas da manhã. E isso acontece durante a semana inteira e no final a gente faz uma marcha forçada, que é uma marcha de 35 quilômetros, com 2 paradas de descanso de 10 minutos, depois do cara tá muito Esgotado, debilitado física e psicologicamente. E aí a gente inicia essa semana, que é a semana da água, que também a água não tem cabelo. A gente trabalha muito a questão da aquacidade, né? Assim, o ser humano não é feito para viver na água. Tanto é que tem muita gente que mora na área litorânea e não sabe nadar. E a gente vai submeter o cara a várias atividades na água. E a água desliga muito, porque o cara vai se afogar. Se ele... Água não tem cabelo? A água não tem cabelo. Porra, é essa? Você gostou, né? Uma galera veio me perguntar, rapaz, o que é água não tem cabelo? Eu vi no seu Instagram, eu olhei esse negócio. Eu falei, irmão, punk que você vai saber. É uma expressão do seguinte, o cabelo seguiria alguma coisa que você pudesse segurar para você sair. Como não tem cabelo para você segurar, então você vai afundar. Então é mais ou menos isso. Então é o que acontece, o curso é duro, né? Então o curso vai formar ali 20% a 30%. E esses caras, depois do curso... Aí eles começam a jornada deles de operações especiais, né? Tanto é que o primeiro ano, ele está ainda em estágio probatório na unidade para a gente ver se ele não é uma anomalia. Porque os cursos, eles podem formar anomalia. O cara conseguiu bancar, mas no frigir dos ovos, lá na guerra... Na hora de executar, não vai. Ou é um camarada que conseguiu enganar a equipe de instrução e é um cara vaidoso, é um cara que é arrogante, é um camarada que é egoísta. É o leão de entrevista que a gente fala no exatamente. mundo empresarial. O leão de entrevista. Essa porra mesmo. Ô Douglas, e qual que é a preparação básica para o cara fazer esse curso? Irmão, esse camarada ele tem que se preparar no mínimo com 6 meses de antecedência. Ele tem que se preparar bem fisicamente. A parte de corrida, né? A parte muscular, com corrida, com musculação, fortalecimento das juntas, fortalecimento aí do joelho, do cotovelo, do ombro. Porque o camarada ele tem que ter os S's, né? Saúde, saco, sorte e simpatia, para ele conseguir bancar a zorra do curso dele. Ele tem que treinar muito a parte de água. E mais ainda, ele tem que preparar a vida dele para a jornada que está por vir. Porque a jornada do curso é uma forja, e é da mesma maneira como você forja uma boa lâmina. Ele vai perder contato com tudo que está no externo. Então ele vai perder contato com a esposa, ele vai perder contato com o filho, ele não vai poder pagar a conta. Então, ele tem que preparar a família para a família se estruturar para ele conseguir bancar as 16, 20 semanas. A depender do curso, vai ser mais ou menos. Então, essa preparação dentro de casa, né? Conversar com a esposa, conversar com o filho, mostrar o quanto é importante aquilo para a vida dele, o quanto é um propósito. É importante, porque normalmente nas liberações, que são poucas, alguns alunos não voltam. Às vezes o cara está bem fisicamente, está bem psicologicamente durante a jornada noturna, mas quando ele volta para casa, que o filho chora, que a mulher tá chorando, que vê ele debilitado, que pede para ele não voltar,
aquilo fragiliza ele e ele não volta. Então ele tem que fortalecer isso antes, entendeu? E essa saída é estratégica para poder testar isso. Exatamente. Algumas saídas, elas são justas. Por exemplo, na primeira semana a gente não libera ninguém. Os caras chegaram lá na base sábado, por volta de 11 horas da noite. E a gente deu um descanso para eles na base, na barraca, que eles ficam, de 24 horas. A gente poderia ter liberado os caras para casa. A gente não liberou porque a gente sabia que aquela saída deles, muitos não iam voltar. Então a gente deixa eles aí 20 dias sem contato nenhum com a família. Depois de 20 dias que a gente já sacudiu a roseira, a panela de pressão já esquentou e espanou aquilo que deveria ser espanado, a gente conversa com os caras e liberam eles. E aí os caras que não voltarem é porque realmente não estão no propósito e aí vida que segue. Seguir, tá tudo certo. Tudo certo. E você fez um comentário que eu achei interessante, né? O cara que não tá na rotina da polícia, né? Não tá na rotina do batalhão ali, mas que aplica as operações especiais do seu dia a dia. Excelente. O que é essa mentalidade, Douglas? Conta pra nós aqui. A mentalidade do Operações Especiais é aquele camarada que ele pensa sempre na alta performance e na excelência de tudo que ele faz. O camarada que acorda todo santo dia, olha no espelho e fala, rapaz, eu tenho que ser homem de verdade, eu tenho que ser 1% melhor do que eu fui ontem. Em todos os sentidos. Com a minha família, com meus filhos, com meus amigos, com a sociedade, com o que eu faço, com o que eu me proponho a fazer. Porque tem muito cara que é de brinquedo, é de sabão. A maioria hoje, né? Vamos ser bem honestos. O camarada é de sabão. O camarada é hipócrita. O camarada quer ensinar o filho dele valores morais que ele não aplica. Eu falo isso muito, cara. Bom demais ter falado isso, que eu falo muito isso daí. Você não cria filho com lição, você cria filho com exemplo. Essa porra aí mesmo. A palavra pode até convencer, irmão, mas o exemplo arrasta. Isso é básico, isso é básico. Então, assim, o Operações Especiais, que não é da fileira da polícia, e a gente trabalha muito com essa parte de palestra motivacional, de falar sobre mentalidade, sobre liderança, é mostrar que o camarada pode aplicar todos os princípios das operações especiais em qualquer ramo de atividade que ele exerça, irmão. Se você busca alta performance e excelência na sua vida, essencialmente na sua vida, você vai ser um camarada de operações especiais, pô. Você vai entrar no elevador e você vai dar bom dia, boa tarde, boa noite, independente se a outra pessoa vai te dar bom dia, boa tarde, boa noite. Você vai olhar para o próximo com empatia, se colocar no lugar da outra pessoa. É aquela coisa, eu costumo falar o seguinte: um homem de verdade, ele tem que ser cortês e educado. Mas tem que ter um plano para matar todo mundo ao seu redor. Exatamente. Então, trate todo mundo bem. Faça tudo para que as outras pessoas possam ter uma vida boa e próspera. Mas não deixe pisar em seu calo, não, irmão. Não deixe entrar no seu quintal. Não deixe dar um cascudo em seu filho. Não deixe usurpar da sua família, da sua esposa, da sua namorada. Não, irmão. Você tem que ter a mentalidade de predador para ter a capacidade de proteger os seus, proteger a sua vida e fazer com que você seja respeitado. Porque, de fato, o homem só é respeitado pelo mal que ele pode causar. Mesmo que ele não cause, mas que o pessoal saiba que eles podem causar. Ele está pronto para fazer, irmão. Está pronto para fazer. Por isso que eu acredito que a sociedade forte enfraquece a criminalidade, irmão. Sem dúvida. Porque o camarada vê uma sociedade frágil, ele vai para cima. Agora ele vê... Sociedade incapaz. Incapaz. Né? Porque assim, qual a única maneira que você tem para equiparar a força, irmão? É outra força. Outra força. Equivalente ou superior. Simples. Se você, com a sua complexão física, chega numa menina de 60 quilos e olha pra cara dela e fala assim, minha filha, sente. Ela vai olhar pra você, não vou sentar, você vai falar, sente. Se você não sentar, eu vou dar uma porrada em sua cabeça. Ela senta. Mas se ela tiver com a pistola na cintura e você falar, sente, ela arrastar a pistola e apontar pra você, não vou sentar. Aí você senta. Aí você senta. É isso aí. É a única maneira, irmão. É isso mesmo. É a única maneira. Se o cara bater na porta de sua casa e você abaixar as calças, ele vai invadir, vai fazer o que quer. Então, assim, você só vai ser respeitado por aquilo que você pode produzir de bom e de ruim. Cara, quando alguém invade sua casa, você tem que estar disposto a matar ele, nem que seja dentada, cara. Não adianta. Machadada. Não adianta. Compra uma 12, um machado, ensina os filhos. Porque assim, irmão, é a mentalidade predador e que a gente tem se afastado cada vez dela, irmão. A gente vem da porra de um mundo VUCA, que é volátil, incerto, complexo e ambíguo, e entra no mundo BUNNY, que o mundo BUNNY é o mundo da fragilidade. É um mundo onde é cheio de mimimi, você não pode falar nada, você pode falar o que você acha que você gosta, é o homem desconstruído, né, que a gente fala aqui, que é uma puta de uma... É um homem fragilizado, né, irmão? É um camarada que ele não sustenta os 2 ovos que ele tem no meio das pernas. Exatamente. Porque ele não tem hombridade pra isso, ele não tem honra nem tem moral pra essa porra. E a gente fala muito aqui, cara, você trouxe do curso aí,
O homem ele é forjado, não adianta. Antes de ter o podcast, a gente tinha uma palestra que a gente fazia, que chamava Forjando o Masculino Forte. Que não adianta, o cara é forjado, é na pancada, irmão, não adianta. Trazendo um pouco para a realidade do homem comum, vamos falar assim, esse curso aí é a pancada que o cara toma todo dia, pô. É uma dificuldade financeira que o cara passa, é um perrengue que o cara passa com a esposa, a mulher enchendo o saco dele, o cara ter mentalidade forte para poder não descontar naquilo. Exatamente. Porque as forças não são equiparadas, não adianta. Com certeza. É um sócio que dá um tombo no cara, entendeu? Tudo isso aí vai forjando o cara. Exatamente. As próprias porradas que ele toma na rua, o cara chega, não vai com a cara dele, desce a porrada nele, ele tem que se fortalecer. Exatamente. Então, assim, trazendo para o comum, lógico que nas forças especiais é tudo no extremo porque tem que ser. Vocês não têm margem para erro. Um erro numa operação custa a vida de vocês. E do inocente. E do inocente. Mas trazendo para a realidade, cara, o homem é forjado, irmão. Não adianta. Esse papo de que o cara vai fazer um curso de 2 horas e vai sair um homem foda, isso não existe. É mentira. Isso não existe. É tomando pancada, é pondo, igual você fala, gostei demais, pôr na carcaça pra jogo, né? Bota a carcaça pra jogo. Bota a carcaça pra jogo, irmão. Não tem ponto de correr. A carcaça é vagabunda. Ela só quer descanso e conforto. Essa é a verdade. É isso mesmo. Então, camarada, ninguém reclama se estiver assistindo televisão, Netflix, com a pipoquinha e ar-condicionado ligado. Tranquilo, melhor dos mundos. Aí você chama o cara, meu irmão, vamos bater uma laje ali. Um sol da porra, um calor miserável, bora bater uma laje. O cara, pô, não vou bater laje? Não vou não, irmão. Se fosse pra tomar cerveja, eu ia. Então a forja é realmente no fogo forte, irmão. A forja é pancada, fogo forte que vai te derreter. E depois você vai ser colocado na bigorna. A bigorna é a vida, que vai te dar pancada mais ainda. Só isso vai fazer com que você tenha uma lâmina afiada, afina o trato, capaz de atravessar qualquer intempéries. Fora isso, não vai, irmão. Não vai. É só você olhar ao seu redor quem são as pessoas que são exemplo de bom homem, de bom pai, de bom marido, de bom filho, de bom irmão. Pessoas que venceram na sociedade por aquilo que elas fazem de bom aos outros. Quem são elas? Pô? O quanto esses camaradas sofreram. Eu falei pra esse irmão que tá aqui, que ele não quis sentar aqui com a gente. Sua história tem que ser contada, porra. Tem. O que me espanta não é o grito dos maus, não, é o silêncio dos bons. Silêncio dos bons. Esse camarada, esse irmão aqui, eu vou contar essa história dele, de Valdinei Pereira da Ressurreição. Ele nasceu em uma cidade do interior, depois da cidade do interior, bem pobre, a família bem pobre, foi para Salvador, morou numa área conflagrada, que hoje é uma das piores áreas de Salvador. O pai dele criou 3 filhos e 2 filhas, não é isso, né? Todo mundo preto, pobre, numa favela. Ninguém deu pra coisa ruim. Ninguém dos 5 aqui são pessoas de má índole. Ao contrário. O camarada é sargento do exército, o outro irmão é policial militar, o outro trabalha numa empresa privada aqui, a irmã trabalha na empresa privada, o pai trabalha, a mãe trabalha, todos são honestos. O sacana já vendeu picolé, já foi auxiliar de pedreiro. Então, eu não tenho esse negócio de papinho, é o meio que o cara vive, é a falta de condição social. Porra nenhuma, irmão, é vagabundagem mesmo. É descaração. Porque o camarada também não teve nada disso e mostra pra gente, pelo exemplo de vida que ele teve, que não é o meio não, porra. É o seu caráter que vai dizer quem você é, não é o meio que você vive não. E eu tenho Simples certeza assim. que ele teve muito exemplo, né? Com Volta certeza. naquele negócio. Cara, isso aí é uma coisa que eu gosto de bater muito em cima de criação de filho. Porque depois que meu filho nasceu, foi uma coisa que mexeu muito comigo, você sabe como é que é, o Marco Túlio também. E eu vejo diariamente que um filho você cria pelo exemplo, não por falas, Porque meu filho, cara, ele repete tudo que eu faço. Com Tenho certeza. certeza que com você foi a mesma coisa, com o Marco Túlio é a mesma coisa. Você tem que ser exemplo, você tem que ser forte. E outra, que eu falo muito também, se o cara chegar pra você, te entregar uma cartilha pra você seguir falando que você vai virar homem, corre desse cara. Você vai se tornar homem até o último dia da sua vida, irmão. Exatamente. Até o último dia da sua vida você vai estar tomando porrada e vai estar se forjando, igual você falou, pra se tornar um homem melhor. E a gente Exatamente, erra pra perfeito. caralho, faz cagada pra caralho, e aprende, volta melhor e... Essa porra mesmo, irmão. Concordo plenamente. Ô Douglas, uma pergunta aqui. Fiquei pensando aqui antes de a gente começar a trocar ideia. Quando o cara vai pro front, né, pra linha de frente na batalha, como é que é feito o treinamento do cara pro cara
assim, eu não sei se é a palavra correta, mas ali ele tem que perder a dó de olhar para o inimigo como inimigo de verdade, né? Como é que é esse trabalho mental que vocês fazem para poder condicionar a pessoa para isso? Boa pergunta, meu irmão. Talvez uma das melhores que eu tenha recebido em todos os podcasts que eu já fui. E já fui em alguns. Essa, como você falou, isso é uma forja diária, né? Isso é um processo, não acontece da noite pro dia. A gente precisa primeiro desconstruir algumas realidades que o camarada traz bem consolidado, porque eu sou um homem de muita fé. Eu acredito muito no propósito que Deus dá à vida de cada um de nós. Tanto é que em todas as minhas publicações, na grande maioria delas, eu coloco ali provérbios, eu faço uma citação bíblica, porque eu acho que a gente tem que refletir na Bíblia e refletir na nossa fé, independente da religiosidade de cada um. E a própria Bíblia traz que as armas, elas matam. Mas quando utilizadas em defesa de bem e da sociedade, os anjos até choram, mas eles não acusam. Cada um caberá o peso do seu cajado, irmão. A justiça, ela é tão justa que ela dá o peso do quião a cada um. Então o cara pegue o peso do seu quião. Ser justo é dar a cada um o que cada um merece. Um tiro na guerra, ele tem um princípio. O princípio do tiro é neutralizar. Muita gente fica querendo romantizar, porque nunca passou lá onde o aço encontra a carne, nas trincheiras realmente da guerra, onde o cheiro de pólvora, sangue, suor e sacrifício, ele permeia o ar. E só quem viveu aquilo ali pode falar. Não é de... Especialista na Rede Globo. Exatamente. Não é de ouvir falar não, irmão, é de viver. Eu já perdi ao longo desses 23 anos alguns irmãos de guerra. E aqui eu queria fazer um relato de um, porque aquele dia, aquele fatídico dia, eu tomei a minha verdadeira convicção de que eu precisava viver esse propósito todo santo dia. Porque a maturidade nos mostra muita coisa, né? E em alguns eventos da vida da gente também. Me lembro como se fosse hoje, uma quinta-feira, eu acordei na casa desse irmão. Como eu falei, eu me separei de minha ex-esposa. Ela voltou para Salvador com meus filhos. Eu fui morar no batalhão e eu não tinha porra nenhuma, irmão. Eu acordava de manhã, eu tomava café no batalhão, almoçava, jantava, ceava no batalhão. Então eu vivia na guerra, todo dia. E esse camarada me tirou do batalhão em algumas oportunidades e me levou para casa dele. Então, onde eu me sentia no seio de família, era na casa desse irmão. A esposa dele passou a ser minha cunhada, a filha dele passou a ser minha sobrinha. A mãe dele passou a ser minha tia. Então a Páscoa eu passava na casa dele, Natal eu passei na casa dele, Réveillon eu passei na casa dele. Quando tinha qualquer festa de família, ele me tirava do batalhão para comer churrasco na casa dele. Então eu vivi muito intensamente a família dele como sendo a minha família, porque eu estava muito longe do meu pai, de minha mãe, de meus irmãos. As pessoas que são muito importantes para mim, muito valiosas. E eu depositei naquela família daquele irmão muito do meu amor, né? Que a gente às vezes tem essa cara sisuda, mas as pessoas não enxergam o que está dentro do nosso espírito. E a gente faz isso realmente pelo amor que a gente tem ao próximo. E aquela família se transformou em minha família, irmão. Numa quinta-feira, como qualquer outra quinta-feira, eu acordei na casa dele, porque eu dormi lá. Eu acordei cedo, a gente acorda cedo, a esposa dele já tinha colocado a mesa pra gente tomar café, porque a gente ia sair pra trabalhar. Ela botou café pra gente, a gente conversou, deu risada na mesa, a filhinha dele acordou, o transporte ia pegar a filhinha dele, ela deu um beijo e falou assim: meu pai, você me pega no balé hoje 7h30? Aí ele falou: pego, minha filha. E ela deu um beijo nele: te amo, fomos embora, a gente vestiu a armadura e foi pro fronte. Lá onde o aço encontra a carne, quando a gente desceu do blindado, o mundo acabou sobre a gente, irmão. E o mundo acabou foi de tiro em cima da gente. Não é o tiro de Counter-Strike, não. É aquele tiro que faz o reboco da casa, o reboco do poste, farelar em sua cabeça e mostrar pra você que a vida ela é uma linha bem tênue. E ele, com toda a coragem que lhe era peculiar, toda a intrepidez, ele atravessou a rua para confrontar o mal que tentava impor a sua força contra a sociedade, para defender as pessoas de bem. E quando ele atravessou a rua, irmão, ele tomou um tiro de fuzil no pescoço. E eu fui o primeiro a chegar. E a cabeça dele estava degolada, ele estava morto. No dia seguinte, ele se transformou em uma lápide fria, opaca e cinza. E a filha dele até hoje espera ele pegar ele na escola, no balé. E aquela esposa nunca mais vai ver o marido.
E aquela mãe, aquele pai nunca mais vai dar um abraço no filho. E aquele irmão que foi tão importante para mim, vive hoje na minha lembrança, porque ele não existe mais, ele morreu. Ele derramou o que ele tinha de mais valioso em prol da sociedade, que muitas vezes escarra naquilo que nós fazemos. Naquele dia, irmão, eu me revesti de uma armadura irreversível para sempre, de combater o mal aonde o mal estivesse. E o que você usou, Piton, para virar essa chave? Porque uma cena dessa aí, poucas pessoas vão ter oportunidade de passar. É só quem realmente, igual você falou, tá na guerra. Tá ali onde o aço encontra a carne, né, que você falou. Como que você trabalhou isso na sua mente para isso não ter o efeito contrário? Porque seria muito fácil você passar por uma situação dessa e talvez se acovardar, talvez numa próxima operação você pensar 2 vezes antes de ter alguma atitude para confrontar o inimigo. Como que você trabalhou isso no seu psicológico para reverter isso para força? Aqui pode falar palavrão? Fica à vontade. Primeiro, porque eu não sou homem puta. Primeiro de tudo, eu não sou homem puta. Segundo, honra não se compra. E não se negocia. E o sangue do meu irmão, eu vou fazer valer todo santo dia que eu estiver vivo. Aonde o sangue de meu irmão pingar, o meu vai empoçar. Foda-se quem achar ruim. E eu respondo várias coisas por conta disso. Várias. Já me perguntaram sobre charuto. Eu escrevi meu livro, eu vou entregar para vocês. Esse livro tem muito desse sacrifício, desse sacerdócio. E quando a gente vive essas situações, a gente percebe que esse tiro que a gente dá na rua, ele tem um direcionamento. É para neutralizar o mal. O tiro, ele não tem maldade. Meu tiro não tem sentimento, irmão. O tiro que eu dou, ele não carrega sentimento, não carrega maldade, não carrega, aquele sentimento ruim de querer fazer o mal. Não, ali eu tô querendo fazer o bem, irmão. Eu tenho uma razão para voltar para casa. É Beatriz e João. A razão que faz eu voltar todo dia para casa. Eu falo para meus irmãos de guerra, eu sou imortal aqui dentro, ó. Sou invencível, velho. Bala não me atinge. Bala não vai me matar. Porque eu vou voltar para abraçar meus filhos. Independente da força e da voracidade que o inimigo tenha contra a gente, porque está cada vez mais. Eles estão cada vez mais ousados, estão cada vez mais fortes. Mas nós não iremos nos curvar, pô. Então, quando a gente fala do que fazer para o camarada virar a chave, é mostrar para ele que a guerra é real, o inimigo existe, é cruel e não tem piedade. E que a alguns caberá o peso do cajado. Gideão, ele escolheu os 13 guerreiros. Somos, na era contemporânea, os escolhidos por Gideão, pô. É simples. A alguns cabe a porta entre o bem e o mal. Essa chave dessa porta está comigo. Nós somos, na essência, a tampa do bueiro, pô. Eu quero uma sociedade mais justa para os meus filhos. Eu quero uma sociedade mais justa para as pessoas de bem. Eu quero uma sociedade que vive baseada em princípios e valores morais sólidos. Aquele que eu aprendi com meu pai, sertanejo duro. Com meu avô. Que meu pai também foi engraxate de sapato na rodoviária de Salvador. Meu pai é delegado de polícia hoje. Mas engraxou sapato. Nunca tomou nada do que não era dele. Dirigiu táxi. Então me ensinou pelo exemplo, como você falou, irmão. Porque a palavra, ela ressoa e ela se vai. O exemplo, ele fica. Ou o cara segue ou o cara não segue. Simples assim. Então, eu acho que essa condição mental de você poder reproduzir isso para os novos que estão chegando, faz com que o cara mude a chave. Ele entenda que aquele tiro ele é sem sentimento. Aquele tiro ele tem um propósito. Aquele tiro ele tem um objetivo principal de fazer valer a paz e a segurança das pessoas que merecem, das pessoas de bem. Porque muitas vezes durante a madrugada as pessoas dormem. Mas existem heróis, existem pessoas, homens abnegados, que estão na rua nos protegendo, como nesse momento agora. Muito possivelmente tem alguns policiais aqui rodando, que deixaram as suas famílias e estão protegendo a sociedade, pô, contra essa desgraça que tem assolado. Eu estava perguntando para a menina como é aqui, se tem muita criminalidade. Graças a Deus aqui não tem muito problema, mas onde eu moro, irmão, no estado onde eu moro, as 7 piores cidades do Brasil estão no estado onde eu moro. Só você botar no Google. Das 10 cidades mais violentas do Brasil, 7 são na Bahia. Da primeira à 7ª. Da pior até a 7ª pior é tudo na Bahia. Alguma delas é Salvador? Salvador. Salvador está entre, acho que é a 3ª pior de violência.
Então é um estado extremamente violento, onde morre muita gente, irmão. Morre muito mais gente do que está morrendo na Ucrânia, do que morreu aí em Israel, nessa guerra. Morre muito mais. O crime tem crescido assustadoramente por conta de pessoas de bem estarem caladas. De a gente não poder falar aquilo que a gente está falando aqui, de princípios e valores morais, porque o cara acha que é utopia, que não pode ser dito. A honra e a lealdade, ela vem sendo cada dia mais suprimida, né? Irmão, é utopia, o cara fala que é utopia, porra. Irmão, eu tenho um filho e uma filha. Eu não crio meu filho nem minha filha para ser ovelha. Eu crio os dois para serem predadores. Então minha filha aplica torniquete no meu filho aplica torniquete minha filha. Torniquete é para você evitar um sangramento massivo. Então eles sabem a técnica de primeiros socorros. Então assim, eles têm conduta. Se eu estiver dentro do carro e tiver uma troca de tiro, eles vão saber o que fazer. Eu fui chamado na escola de meu filho porque meu filho estava aplicando torniquete nos colegas, no intervalo. Eu falei, vocês deveriam agradecer, porque se alguém precisar de torniquete aqui, João vai aplicar. Tá passando conhecimento. Porque assim, irmão, a gente está acostumado a criar nossa família, a gente não. Uma parcela da sociedade, uma fragilizada, vitimizada, né, acovardada. A gente não pode fazer isso, a gente não pode permitir, irmão. A gente não pode permitir que a nossa sociedade seja lembrada pela bunda bonita que rebola no TikTok. Cara, você sabe quando a gente vê que a corda aperta pra esses caras? É a hora que o bicho pega, irmão. Mais uma vez, igual você falou, a hora que o ferro encontra a carne. O aço encontra a carne, essa porra mesmo. A hora que o bicho pega pra cima de um cara desse, irmão, aí você vê que faz falta essa questão do cara ter a honra, ter a lealdade, ter o preparo. É a hora que um vagabundo entra na casa dele, faz a mulher dele de refém, faz o filho dele de refém, faz ele de gato e sapato, abusa da mulher, abusa do filho, leva o pertence dele. Aí o cara vem querer ajuda da polícia, faz aquele discurso. E sabe o que me fode? Muitas vezes esse cara, ele volta depois com o mesmo discurso, cara. O cara passa toda essa merda, a lavagem cerebral foi tão grande no cara que pouco tempo depois ele tá pregando o mesmo discurso de homem desconstruído, que não sei o que. Isso aí não entra na minha cabeça. É um ignóbil, pô, é um demente. É muito mais fácil colocar a culpa no outro que assumir seu propósito, né? Assumir o seu papel de protetor da família. Exatamente. É muito mais fácil botar a culpa no outro. Ô Douglas, deixa eu fazer outra pergunta aqui. E aí você saiu de uma posição que você compunha um batalhão, né, compunha uma equipe, para poder liderar. Como é que foi essa transição para você, cara? Quais são os comportamentos, mentalidade que muda nessa mudança de posição para você? Eu acho que o operador ele tem duas principais missões. A primeira é voltar vivo e a segunda é voltar livre. Vivo porque o cara não pode morrer, é o bem maior que nós temos. E enquanto vivo, nosso maior bem é a liberdade. Então, o cara não pode ultrapassar a linha da legalidade. Ele não pode adotar uma conduta ilegal para que ele seja alcançado pela justiça e seja preso. Então, as condutas elas devem ser pautadas na legalidade. O líder, ele tem uma função a mais do que essa, é trazer todos de volta. E quando ele pensa em trazer todos de volta, ele pensa em ser o exemplo na essência do exemplo. Então eu tenho que atirar bem, eu tenho que estar bem fisicamente, eu tenho que estar bem mentalmente, eu tenho que estar bem na minha fé, eu tenho que ter a técnica bem apurada, porque eu vou utilizar todos esses fatores para salvaguardar a integridade da minha equipe. Porque a minha equipe é meu bem maior enquanto eu estou no terreno. Então assim, quando eu já tinha tido exemplo no Exército de liderar, e eu liderei muito pela posição de ser tenente, né? E assim, aí começa aquela questão, aquela dicotomia entre chefia e liderança, né? Uhum. Que o cara ou é chefe ou é líder. E eu recebi ensinamento muito forte de um cabo. Na época eu fui até chamado a atenção do major. Pô, como é que você tá ouvindo? Você tenente tá ouvindo o cabo? Eu conto até essa história no livro. Esse major não tem nem um pouco de honra, porque a honra e a nobreza não é direito dos reis. Ela é definida pelo ato das pessoas. Então o camarada não pode achar que porque ele é rei, porque ele é nobre. Não, a nobreza, irmão, é pelos atos. O camarada pode ser um lavador de rua, né? Um gari, um camarada que trabalha no serviços gerais e ser um cara extremamente nobre. Enfim, e esse cabo me ensinou muito, essa vértice da liderança pelo exemplo, né? De você estar sempre bem para poder fazer o que tem que ser feito pela liderança. E mais ainda, a maturidade na liderança me mostrou
que entender aqueles que estão abaixo de mim nesse processo de liderar é extremamente relevante. Ouvir o cara. Ter uma decisão. A decisão, logicamente, que ela vai ser sempre do líder. Mas essa decisão ela não pode ser, de forma alguma, individualista. Ela tem que ser colaborativa. Né? Colaborativa porque eu tenho que ouvir todo mundo. São todas operações especiais. Porque simplesmente eu vou tomar a decisão sem ouvir eles. O que aconteceu comigo já. Logo no início dessa liderança, por falta de maturidade de liderar. E alguns chegaram para mim e falaram, pô, você está deixando de ouvir. Você está esquecendo de ouvir. E aí eu comecei a apurar o meu ouvido e percebi o quanto isso é relevante pro cara. O cara está sendo ouvido. O cara não quer que a ideia dele seja certa, mas ele quer que você escute a ideia dele. E muitas vezes eu mudei a minha decisão por conta de uma ideia, né, de um planejamento, de um posicionamento mais coerente do camarada da equipe. Então a liderança traz para você toda essa reflexão do quanto você tem que ter empatia, do quanto você tem que ser líder na eficiência, do quanto você tem que ter uma intrepidez controlada, né, um controle emocional. Ter empatia sem perder a firmeza, né? Não, porque lógico. Hoje você tem aí que o pessoal prega empatia, parece que é você ser um bosta, Não, né? tanto é que eu falei, seja cortês e educado, mas tem um plano para matar todo mundo ao seu redor. Sem empatia é você ser igual o bambu, irmão. Sabe por quê? O bambu é uma madeira nobre, porque ele se curva, mas não se quebra. Exato. Então, você não precisa se quebrar, se baixar as calças para ninguém. Não, você tem que saber o seu espaço, o cara tem que respeitar, e se seu espaço for ultrapassado, é pau nele. Porrada. Se foda, não gosto, se foda. E um negócio que você falou aí também achei interessante, ô Douglas. Existe todo o trabalho que vocês fazem de planejamento das missões. Certo. Né? Então tem o planejamento, tem estratégia e execução. Né? E aí, por algum momento, a execução pode fugir, pode acontecer alguma adversidade que pode fugir. E aí, quando que a intuição entra em campo? Porque isso faz toda a diferença no momento ali, certo? Irmão, eu costumo dizer o seguinte, que não existe planejamento perfeito que dure 1 minuto de combate. A hora que a bala tá comendo ali, irmão. No primeiro tiro, você tem que adotar a premissa básica do planejamento, se adaptar. A adaptabilidade ela caminha para e passo com o planejamento operacional. Porque existe uma coisa que Clausewitz, no livro da guerra, Clausewitz é um general prussiano, que ele botou o pé na guerra quando ele tinha 12 anos de idade. E ele construiu uma doutrina que até hoje é discutida, que ele fala do livro da guerra, que é uma doutrina construída baseada na experiência, porque com 12 anos de idade ele estava onde, irmão? Na guerra. Depois que ele se transformou general, ele escreveu a doutrina da guerra, baseada aqui na experiência que ele viveu. Depois que ele se tornou general. Já tinha uma caminhada boa. Exatamente. Já, né? Baseado na experiência, diferente do que a gente vê hoje. Hoje a gente vê muito a doutrina ser construída no empirismo, do cara que está no gabinete, que nunca foi para campo, que escreve uma coisa porque acha que é bom e no frigir dos ovos não funciona. E Clausewitz traz uma parada chamada Fricções da Guerra. Inclusive eu tenho difundido uma palestra que se chama de Fricções da Guerra na Era Contemporânea. O quanto é importante você entender essa fricção da guerra, que é o imponderável, que você não consegue ponderar, para você justamente agir com essas características necessárias do operador. A condição que ele tem de se adaptar, a condição que ele tem que dar resposta a um evento crítico que surgiu, que ele não pensou, a questão de ele entender de que maneira ele vai agir com a intuição, o quanto a intuição ela é importante ou não em determinados casos, o quanto ele tem que colaborar com a intuição do próximo, positiva ou negativamente, assim, vá ou então volte, porque muitas vezes o camarada não consegue enxergar, porque todos nós, quando saímos da nossa condição normal de temperatura e pressão, somos admitidos de algumas condições fisiológicas, que é dilatamento da pupila, irrigação dos grandes músculos, aceleração do batimento cardíaco, sudorese. Luta ou fuga, né? Você entra numa visão de túnel, você só sai da visão de túnel quando você consegue dar uma resposta tática a ela. E o camarada pode estar tendo uma intuição de visão de túnel e você tem que ter a capacidade de olhar para ele e falar assim, rapaz, não, isso aí tá errado. Volte para cá, tá vendo aquela luz piscando ali do lado. Então, eu acho que assim, a experiência da guerra vai te mostrar muito do que é importante você trabalhar nesse cenário, entendeu? Entendi. É por isso que a gente fala assim, pô, eu costumo ouvir todo mundo. Mas existem 2 tipos de pessoas que para mim são fundamentais para eu ouvir no meu ramo de negócio. Aquelas que estão em guerra e aquelas que já foram para a guerra. Quem faz, né? Basicamente. Porque assim, tem pessoas que, pô, quem é o histórico desse camarada?
Aí você olha o histórico do cara e fala assim, porra, beleza, irmão, eu vou ouvir por respeito. Talvez eu até admita algum conhecimento disso aqui, mas eu prefiro dar relevância ao soldado que fala problema, que fala Gatorade. Mas que tá lá na linha de Mas frente. que tá na linha de o cara frente. tá lá. Mas o cara que vai contar pra você a verdade da guerra, né? É uma coisa muito simples que eu vejo poucas pessoas falando, principalmente na internet hoje, que é o tal do lastro. Exatamente. Cara, você vai comprar um curso de alguém, você vai comprar um livro de alguém, você vai escutar alguém, vai tomar aquilo como verdade pra você. Primeira coisa que você tem que ver é se o cidadão tem lastro, pô. Exatamente. Esse cara passou o que ele tá falando, ou pelo menos ele estudou o mínimo pra ter um pouco de noção do que ele tá falando. Hoje a galera compra as ideias muito fácil, cara. Aí é onde forma esses homens Frágeis, banana. Entendeu? Por quê? O cara vai lá, compra um curso de internet, fala um punhado de besteira na cabeça do cara e o cara acha que ser homem é aquilo ali. Essa porra aí Você mesmo. entendeu? Ser homem é não aceitar cerveja de mulher, essas porra que as Red Bull ficam falando aí. Entendeu? Essas babaquices, cara. Não adianta. O homem ele é forjado na pancada. Não tem, Essa não porra aí tem mesmo. conversa. Tem tanta bestalhado aí, que tem não sei quantos milhões de seguidores, ganha um Só bocado de fala dinheiro fazendo de merda, liderança. cara. Quem é você, irmão? Vem cá, deixa eu saber aí sua história. É, ué. Que Tem você um já camarada fez? aí, que todo mundo, uma galera segue, que foi convocado pro Comitê Olímpico. Não sei se sabe dessa história aí, né? Não, tô ligado. Tomara que ele me escute. Tem um abestalhado aí. Se for pra ele sabe. Quero que ele se foda. Tem um abestalhado aí. Que tem não sei quantos milhões de seguidores. Que vende milhão de coisas. Irmão, eu fico feliz com o sucesso das pessoas. Meu. Tem problema nenhum se fazer Não, dinheiro. Quero irmão. deixar aqui bem claro. Eu fico feliz com o sucesso das pessoas. Quando as pessoas merecem ter sucesso, porque estão fazendo a coisa certa. Você começou falando numa parada de joguinho. Esses caras do joguinho tem que tomar no cu, irmão. Tem que prender todo mundo. Você viu na Operação de Salvador? Você Não. viu? Na Bahia? Não vi. Não. Pronto. Teve uma morte na Operação da Bahia. Foi minha equipe que foi comigo. O confronto foi comigo. Quem morreu estava comigo. Um dos caras que era do Comando Vermelho, que era a ponte de ligação com esses caras do joguinho Sei. pra lavar dinheiro. Sei. Ele confrontou com a gente e morreu. Morreu eu e outro polícia, a gente matou o cara. Que pena, né? Quero que eu tome no cu no inferno na hora dessa aí. Vão me ouvir, vão me chamar na corregedoria mais uma Vou vez. acender vela pra Se ele. foda, fumei o charuto e tá tudo certo. E os outros caras foram presos. Por mim, tem mais 30 pra ser preso. Sabe por quê, irmão? Você sabe quem tá gastando dinheiro ali? É o pobre fudido. É o pai de família, pô. Cara, eu tenho certeza, todo mundo que tá escutando a gente tem alguém próximo ou algum familiar que tá se fudendo com esse negócio. E eu mesmo já fiquei sabendo de uns 3, então umas 2 semanas pra cá. O cara que tá vendendo o almoço da filha pra pôr dinheiro nessa merda. Porque o camarada que jogava no bicho, que tinha que sair pra jogar no bicho, ele não tá mais jogando no bicho. Tá no celular. Ele tá jogando no celular. Tá tudo aqui. Eu tenho 115 mil seguidores, irmão. Nunca vi de porra nenhuma na minha plataforma. Joguinho chega pra mim, eu mando os áudios. Eu queria até mostrar pra vocês os áudios aí que eu mando pros caras de joguinho. Irmão, vai tomar no ia daquele jeito. Não me procure não, desgraça. Sem Aí, massagem. Não faço rifa, não faço aposta, não, porra de joguinho. Não acredito em nada disso. Porque o dinheiro fácil, irmão. O dinheiro que vem fácil tem alguma coisa errada aí. Então esse camarada que vende curso de liderança da porra toda foi convocado pro Comitê Olímpico. Pra equipe de natação. Pra ser o mentor da equipe de natação. Eu não vi quem é esse cidadão. Os caras são atletas de alto rendimento, irmão. Os nadadores são atletas de alto rendimento. Como é que você vai botar um cara que não tem história nenhuma dessa porra pra ser mentor dos caras que é de alto rendimento? Líder de palestra. Pronto. Os caras ficaram putos. É lógico. Ficou feio pra ele porque os caras se manifestaram na rede social, pô. A gente já recebeu um treinador aqui olímpico, que é o Chancho. Cara, a mentalidade dos caras é outro rolê, é outra coisa. Porra, meu irmão. Aí você fica pensando, velho, o cara tá iludindo as pessoas, pô. É igual a gente falou, hora do pega pra capar mesmo, o cara afina, não tem... O cara tá iludindo, Mas o pô. duro é que esse aí não chega nem no pega pra capar. Não dá É, conta de chegar não, até pô. lá. Chega não. E outra, Chega se lá, não. chegar, ninguém divulga também, né? O problema é que as pessoas estão tão carentes de exemplos que um cara chega com uma história bonita, o cara vai e se abraça, pô. Então acho que esse ponto que a gente tem que quebrar, quando a gente faz esse bate-papo aqui com pessoas que são de verdade, a gente tem uma frase nas operações especiais que fala o seguinte, quem é de verdade sabe quem é de mentira. Sabe? Gambá cheira gambá. Pô, sabe quem é de mentira. Aí o camarada que é de mentira, ele nem chega perto, porque ele sabe que a porra dele vai ser desmascarada, né? Aproveitando esse caminho aí, Douglas, a confiança é uma questão fundamental no seu trabalho. E aí,
Como é assim, cara, poder escolher as pessoas que andam do seu lado? Porque você tem que confiar, de olho fechado no cara. E aí você vai ser um grupo seleto. Como é que é conviver com isso? Porque o cara, você tá o tempo inteiro testando o cara que tá do seu lado. Pronto. Eu acho que a forja, que é o processo de formação que está acontecendo agora, ele já vai dirimir algumas dúvidas que nós temos, né? Porque esse processo é um processo longo. Ele começa de uma fase administrativa, que logo na fase administrativa a gente faz uma entrevista dura com os caras. O cara senta na mesa com várias operações especiais ao redor e a gente faz uma entrevista dura com o maluco. Alguns já saem na entrevista. Na entrevista os caras já vão embora. Dura como? Como que seria uma entrevista? Dura de todo jeito. Dura Entra na mente do cidadão, né? De todas as maneiras, né? Porque assim, o que a gente quer é que o cara fale a verdade, pô. Uhum. A gente quer saber de que material esse camarada ele é feito. Mas ali você já tem a capivara do cara. Já, pô. Então a gente sabe. Não adianta ele ir pra lá com Mas tem cara que mente, pô. Tem cara que mente. E aí o sufoco dele é maior. Aí ele já pede pra ir embora na entrevista. Ele, pô, já não quero mesmo, já não dá pra mim. E a forja são, porra, vamos lá, irmão, vamos assim, a média, 16 semanas. Todo santo dia. Você olhando para aquele camarada e vendo o camarada com os atributos. E aí você vai aflorar cada atributo. Vamos ver como esses camaradas, esses caras são aqui na união, espírito de corpo. Como esses camaradas são na honestidade. Como esse camarada ali na iniciativa. E quando termina a forja, você naturalmente confia no cara. Porque ele te mostrou nas atitudes que ele é um cara que merece a sua confiança. Uhum. E o dia a dia mais ainda, né, irmão? Assim, uma coisa que a gente fala na unidade é que a gente pode não ter nada, né, de meio material. O que não é verdade, a gente tem muita coisa. Graças a Deus, a delegada geral nossa hoje, ela tem disponibilizado todos os meios necessários. Mas uma coisa que a gente não pode não ter são os nossos princípios. Uhum. As operações especiais, ela caminha em 11 princípios fundamentais. A gente não pode se desfazer desse princípio. Quais são eles? Agressividade controlada, controle emocional, disciplina consciente, espírito de corpo, flexibilidade, iniciativa, honestidade, perseverança e versatilidade. Nossa. Então o camarada ele tem que ter essa parada dentro de si, né? Então quando o cara pensa ali na honestidade e na iniciativa, você sabe que o cara tem do seu lado, o cara tá do seu lado, você pode confiar. Uhum. Eu tenho que estar de olho fechado com o cara, porque eu sei que se ele precisar dar um tiro para que eu não morra, ou porque ele precisar... Em alguns momentos nas operações especiais, a gente usa assim, o homem que vai pro sacrifício. O nome é escroto, né? Não é escroto o nome? É. Mas ele vai realmente pro sacrifício, irmão. Quando a gente faz um patrulhamento em uma área de alto risco, que você tem um beco estreito, e que você precisa expor um homem para que a patrulha anda, esse camarada ele vai pro sacrifício, sabendo que ele pode morrer, mas ele vai morrer para salvaguardar o todo da patrulha. Mas obviamente que até para fazer isso tem uma técnica, tem uma né? técnica, senão logicamente. Mas a gente que está assistindo aí vai achar que vocês estão sacrificando a galera. Mas o nome é sacrifício porque o cara sabe que... Ele é a linha de frente, né? É o sacrifício. É. Ele vai pro sacrifício. Quando o cara banca grande numa porta, e a porta é área de convergência de fogos, é por onde vai sair o tiro, por exemplo, ele está se sacrificando em prol da equipe, né? O sacrifício, logicamente, que dentro de toda a técnica, mas é o sacrifício. Uhum. Então você tem que confiar que o cara vai pro sacrifício quando houver necessidade, né? Porque se você chegar na porta, tem muita gente que não entende, porra, essa porra não é videogame, irmão. Não é Counter-Strike, essa porra não é soft. Não tem segunda chance. Não tem, continue. Checkpoint. Morreu. Então você chegar numa porta de uma casa, você sabe que tem 6 malucos dentro da casa, de fuzil. E quando você explodir a porta, aquela casa vai virar uma peneira de tiro de fuzil pra você. Aí você começa a refletir que, porra, não pode ser qualquer equipe que vai chegar naquela porta. Uhum. Você pode contar uma situação prática em alguma operação? Várias, aproveitar aí. Só pro pessoal ficar ciente do tamanho do buraco. Vou falar aqui, ó. Por exemplo, tem um livro, eu escrevi tem pouco tempo. Boa. Trouxe pra vocês dois. Obrigado. Um exemplar. O nome do livro é Suor, Sangue e Sacrifício, um sacerdócio de um operador especial. Esse livro ele conta 10 histórias reais que eu vivi, 5 na Bahia e 5 no Rio de Janeiro, que foram emblemáticas em minha vida. E que eu tento dissecar essa história toda do momento que quando ela se iniciou, quais foram as minhas sensações e quais foram os ensinamentos que ela trouxe na minha vida, para que as pessoas possam admitir talvez esses ensinamentos, né, para a gente poder compartilhar com as pessoas. No dia 15 de setembro de 2023,
uma data bem próxima dessa agora, alguns dias atrás, fez 1 ano, nós estávamos em uma operação integrada chamada Operação Falda, na Bahia, que visava fazer uma intervenção em uma área conflagrada. Eu não vou falar nome de facção não, mas aqui eu vou falar que podcast, o Comando Vermelho, essa área estava bem conflagrada. O índice de CVLI, que é crimes violentos, letais, intencionais, homicídio, estava muito alto. E carecia de uma intervenção de unidades de operações especiais naquela localidade para retomar aquele território. Foi uma operação que a gente passou em 60 dias planejando. O planejamento foi a 3 mãos. Foi o BOP, a CORE e a Polícia Federal, o COT da Polícia Federal, né? A gente planejando a operação, uma operação de larga envergadura, porque além da intervenção nesse contexto dessa área conflagrada, existia uma força para fazer todo o cerco no território. E essa operação ela foi deflagrada durante a madrugada do dia 15. 1h da manhã eu estava na base, 2h da manhã a gente estava saindo da base. A CORE tinha uma missão de fazer uma incursão em uma área de mata, fazer uma transposição de um curso d'água para fazer a infiltração nessa área de mata. O BOP ia fazer a infiltração por volta de 5h da manhã, pela via terrestre, e a Polícia Federal, por intermédio do GPI, que era o Grupo de Pronta Intervenção, ia fazer uma infiltração junto com a gente, no mesmo horário que a gente, 3h da manhã, para fazer a segurança em um eixo de saída dessa área conflagrada, né, para proteger as equipes que estariam infiltrando ali. O nosso objetivo, o nosso horário de entrada nessa área de mata era 3h da manhã. Só que Deus é infalível. Deus é infalível. Quando a gente estava na Paralela, que é uma via conhecida lá em Salvador, a gente estava transportando um bote, porque a gente ia fazer uma transposição de curso d'água, o bote caiu. Desamarrou e caiu. Eu fiquei puto pra caralho. A gente desceu, porra, pega o bote e bota em cima porque a gente ia atrasar. E a gente atrasou 15 minutos. Quando a gente chegou, nós éramos divididos aí em 2 equipes de 8. A minha equipe era uma equipe de 8, a equipe do DPC Sal era de outra equipe de 8. A equipe dele já desceu com o bote e a minha equipe ficou fazendo a segurança da equipe dele descer para a minha equipe depois descer. Quando a equipe dele desceu, a gente começou a ouvir uma chuva de tiro. E no rádio, a Polícia Federal informando que já tinham 2 policiais baleados da Polícia Federal. E a gente saiu, deixou a missão específica e foi para a situação de resgate dos policiais federais, né? Éramos 8, fomos deslocando. Os tiros que estavam convergindo para a Polícia Federal passou a convergir na nossa direção quando os marginais perceberam que a gente estava chegando. Nessa chuva de tiro que aconteceu em cima da gente, um operador que estava do meu lado, o 15, Vocton, que é até o nosso sniper, tomou um tiro. Ele perdeu o olho, ele perdeu o movimento do braço, mas o tiro foi no rosto. Ele estava do meu lado e ele caiu. Eu peguei ele, virei, achei que ele estava morto. Ele acordou, botando a mão no rosto. A gente fez as medidas que tinha que fazer para evacuar ele. Para você ter ideia, de onde a gente estava até o hospital eram 5 minutos. Só que a viatura não conseguia ultrapassar a via de tanto tiro que estava acontecendo na via. Então essa viatura tem que fazer a volta e ir para o hospital a 25 minutos da nossa posição, que era o Hospital Geral de Salvador. Então a gente já perdeu um homem que foi evacuado e a gente não sabia qual era a condição física dele real. Se ele tinha chegado morto ou se ele tinha chegado vivo no hospital. E depois de muito esforço a gente conseguiu chegar até a posição da Polícia Federal. Quando a gente chegou na posição da Polícia Federal, tinha um policial federal morto, com 2 tiros de fuzil na cabeça. Outro policial federal com um tiro no rosto, sem condições de combate. E a equipe da Polícia Federal já sem munição. O que aconteceu foi quando eles começaram a fazer a transposição da via, do eixo de circulação deles, eles se depararam com 40 marginais armados de fuzil. E eles tinham 6 homens. Não. Então os marginais ficaram numa posição alta. E esses marginais eram de outra facção criminosa, PCC, que estava vindo invadir a área do Comando Vermelho. E acabaram se batendo com os policiais federais. E a gente, graças a Deus, conseguiu chegar, a gente conseguiu evacuar Caribé, um grande guerreiro que morreu aí em nome da sociedade, amigo, irmão da gente. A gente evacuou outro policial federal. E a gente conseguiu fazer uma manobra, a gente fez uma manobra e a gente conseguiu diminuir o ímpeto dos marginais.
Nesse momento, o Graé já tinha sido acionado, o helicóptero tinha sido acionado, não conseguiu chegar porque os caras começaram a atirar no helicóptero, o helicóptero vazou. Para vocês terem ideia, de 3h30 da manhã até clarear, lá em Salvador, clareia por volta de 5h50, 6 horas da manhã, a gente tava nessa troca de tiro com esses caras. Eu gastei 16 carregadores, cada carregador com 30 munições. Devo ter lançado aí umas 20 granadas nos caras. No final, no frigir dos ovos, quando a gente conseguiu sair da posição e infiltrar a Polícia Federal, o saldo eram 3 policiais fudidos, 1 morto e 2 baleados, e 4 vagabundos mortos. Um deles, o chefe da facção, tal de Carafina. E aí a gente chega no posto de gasolina, a porra cercada, Caribé morto, policial fudido, volto no hospital, a gente sem saber qual era a situação. E ali a gente tem que tomar uma decisão, se a gente ia voltar pra base ou se a gente ia continuar. Foi um momento que a gente meio que se isolou assim no canto, cada um dentro das suas reflexões. Eu pedi água pra equipe, chegou água, e aí eu pedi cunhete de munição. E aí foi uma parada meio que empírica e coletiva. Ninguém falou nada, irmão. Aí todo mundo pegou as munições, a gente começou a recarregar os carregadores. E aí eu reuni com a equipe, eu falei assim, velho, ou a gente volta, ou a gente vai até o fim. E a gente vai entrar nesse mato que a gente vai caçar eles. Os caras, não, irmão, a gente vai até o fim. E a gente entrou no mato e foi pra caçar esses caras e a gente ficou até 6 horas da noite do outro dia, dentro do mato. A gente teve vários enfrentamentos dentro do mato. Alguns tombaram, mais uns 6 tombaram dentro do mato. Foi um mês de muita guerra na Bahia, né? Total de 88 marginais neutralizados durante esse mês. Mas que não vai fazer Caribé voltar, nem vai fazer Volcton voltar a enxergar. Graças a Deus, ele voltou à operação na unidade, continua operando com a gente, é da equipe da gente. É um excelente cara, um cara forte pra caralho, um soldado gladiador mesmo. Tá cego de um olho, tomou um tiro no braço, o braço recuperou tudo, a mão recuperou tudo. A gente fez todos os testes de atirador nele, tá todo zero, só não tem um olho, meu irmão. Tem 2 pra perder 1, foda-se. Naquele dia, quando eu encontrei ele depois no hospital, eu falei pra ele, pô, velho, do fundo do meu coração, eu queria que esse tiro fosse em mim. Porque eu preferia sangrar do que ver um dos meus sangrando, porque a minha missão como líder daquela equipe era fazer com que todos voltassem bem pra casa, e ver você nessa situação aqui pra mim é foda. Mas Deus sabe de todas as coisas. Abençoou a vida dele. Infelizmente a gente perdeu o Caribé. Mas esse é um exemplo de que a guerra real, o inimigo existe, é cruel, não tem piedade, e não tem nenhum ano que isso aconteceu. Então, muitas pessoas, e a gente recebeu algumas condecorações por conta disso, né, por bravura, e que a gente não se deixa envaidecer por conta dessas, mas que a gente fez o que precisava ser feito. E o que a gente tem na nossa mente é que, muito possivelmente, se não fosse uma equipe como a nossa, todos os policiais federais tinham morrido. Sem dúvida. E o relato deles é justamente esse, né? O relato deles, quando a gente foi homenageado aí, o relato deles que estavam lá foi, pô, velho, a gente tem uma data nova de vida e a gente deve essa nova vida a vocês. Porque se vocês não tivessem chegado na gente, eles tinham matado todos nós. E é isso, talvez, essa que seja talvez o principal reconhecimento que a gente precisa na nossa missão, é mostrar que a gente está pronto realmente para salvar. E principalmente os nossos, né? E é interessante a parte que você falou, que a hora que vocês reuniram ali para saber se ia voltar ou se ia continuar, não teve nem a possibilidade de voltar. Não, irmão, empiricamente todo mundo começou a recarregar a munição, pô. A ordem que a gente recebeu do comando de controle foi a equipe que estava na intervenção, por estar abalada psicologicamente, e regressar para a base. E aí vocês? Era a gente. Aí vocês estavam abalados psicologicamente? Nem um pouco. A gente estava querendo pegar eles. Eu aí falei com o secretário de Segurança Pública, que é um cara homem da porra, doutor Marcelo Werner. Eu não sou fazer politicagem não, irmão. Se fosse puta, eu falava aqui, que é bestalhado. Mas é um homem da porra. Falei, 01, a gente quer continuar, pô. Ele fez, e aí, tá bem? Eu falei, a gente tá mais forte do que antes. Ele fez, então vai e vença. Boa. E a gente continuou até o fim, e essa caçada, ela até hoje não terminou. Não termina nunca, né? Precisa ou não, mas da situação, só falta um, irmão, ser alcançado. E vai deitar com certeza. Espero que ele se renda.
Piton, e eu vejo que você fala muito de Deus, cara. Gosto muito disso. Você cita as passagens bíblicas nas suas postagens e tal. O que representa Deus na sua vida hoje? Você sempre foi conectado com Deus ou teve algum momento que deu um estalo, que você se conectou mais com a parte espiritual? E o quanto isso fortalece sua mente? Irmão, eu sou de uma família eminentemente católica, né? Então fui batizado, eu fiz Eucaristia, eu frequentava muito a igreja quando eu era mais novo. Em algum momento da vida da gente, a gente se afasta, o exército me afastou um pouco da igreja, mas eu me apeguei muito com a religiosidade, porque eu comecei a perceber que ter Deus dentro do coração, fortalecer a razão daquilo que a gente não consegue ver, que é de fato a nossa fé, independe de onde a gente está. Mas alguns momentos bem marcantes da minha vida me fizeram perceber o quanto Deus existe e o quanto Deus ele é realmente infalível na sua proteção, né? Eu já passei situações muito difíceis de enfrentamento, de pensar que a morte era bem breve. E aquele sentimento dentro do meu coração fala, pô, Deus, me proteja que esse não é o meu momento ainda, eu ainda tenho muito para fazer. E sentir aquela proteção de Deus no meu coração e sentir que Ele me protegeu naquele momento. Porque nos momentos mais sombrios, restará sobretudo a sua fé, irmão. É aquele momento que está você com você mesmo. Que você não conta com mais nada que não seja aquilo que reside e habita fervorosamente dentro do seu coração, que é a sua fé. E independente da religiosidade. Porque não é possível que a gente tenha herdado toda essa sabedoria daquele que foi preterido por Barrabás e a gente não admita essa sabedoria de um homem que veio para morrer por nós, de um camarada que deixou um legado aí de tanta coisa boa, de tanta coisa próspera, de quanto o amor e a bondade ela prospera e ela ultrapassa o limite da maldade. E que foi preterido, como eu falei, por Barrabás, porque a sociedade escolheu o ladrão do que Jesus Cristo. E ele, mesmo naquela situação, ele fez, pô, Senhor, perdoe todos eles, porque eles não sabem o que eles fazem. E ele habita no nosso coração os seus ensinamentos. E isso me fortalece muito, irmão. Me fortalece muito, demais mesmo. Eu admito um tempo, e cada um tem o seu tempo, para tudo no meu dia. Porque, como eu disse, eu vivo esse sacerdócio quando eu acordo de manhã. A primeira coisa que eu falo é, meu irmão, eu tenho que cumprir as tarefas que eu me propus a cumprir todo dia, de uma maneira bem disciplinada. Porque a disciplina ultrapassa a motivação, essas porra que é frescura. Seja disciplinado, faça o que precisa ser feito. E me ressignifico na fé. Então assim, eu tenho meu momento de oração, que é o momento de que eu vou tomar banho. Meu primeiro banho no dia, eu ajoelho e eu faço a minha oração. E principalmente eu peço perdão a Deus pelas minhas falhas. Eu costumo dizer que Deus já me dá tudo que eu preciso. Deus já tem sido muito bondoso na minha vida para eu ficar pedindo alguma coisa para Ele. Eu peço para Ele que Ele seja sempre benevolente e misericordioso na minha vida. E que entenda as minhas falhas e que me direcione ao caminho sempre do certo, do correto, do bom e do que é válido, né? E isso mudou muito a minha vida. Muito mesmo. Porque a fé é a razão daquilo que você não consegue enxergar, aquilo que reside no seu coração e que te faz forte, né, irmão? Boa. Eu tava falando outro dia desse aí numa live que a carcaça é vagabunda mesmo, irmão. O corpo apodrece. Essa porra dessa carne aqui é fodida. É só passagem. Você bota os camaradas pra fazer flexão de punho cerrado, depois de 2 dias a mão tá toda podre. A gente vai envelhecer, porra. A gente vai ter ruga. A gente vai se fuder. Mas o que tá dentro da nossa mente é invencível. É invencível. Eu esses dias, anteontem, eu dormi com 40 graus de febre. Eu falei, que porra, tomei um banho gelado, febre. Eu falei, meu irmão, vou tomar dipirona. Aí meti logo 2 dipirona pra dentro, aí a febre baixou, consegui dormir. Acordei fudido, o corpo, né? Caralho, quebrado. Aí minha mente já falou pra mim, aquela dicotomia. Ou você vai ser aquela ovelha oprimida, ou você vai ser o predador implacável, meu irmão. Sai pra correr. Bota essa porra dessa febre pra se fuder. Mostra que quem manda é você. Eu saí pra correr. Corri pouco, 5 km.
num ritmo fodido, porque eu tava debilitado fisicamente. Mas quando eu terminei a corrida, a primeira mensagem da endorfina foi: você venceu a dor, você venceu aquela porra que queria te vencer. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, pô. O significado da fé na nossa vida é justamente isso. A gente conseguir ultrapassar aqueles limites que tentam nos impedir de avançar, irmão. É não depender da motivação pra fazer as coisas. Não é disciplina, né? né? Hoje... Motivação, às vezes você tem, às vezes você não tem. E a maioria das vezes você não vai ter, né? A maioria das vezes você vai estar meio bosta ali e tal, mas tem que fazer o que tem que ser feito. Motivação é passageiro. Motivação é uma comida gostosa. Motivação é saboroso. Mas nem sempre você vai ter essa porra. Às vezes você vai ter que comer feijão com arroz e foda-se. E achando bom ainda. E se foda porque é o que tem que graças ter. a Deus. Graças a Deus é o tempo todo, meu irmão. Exato. É a gratidão a Deus. E outra coisa, aproveitando que a gente está falando aqui para um público que eu espero que seja um público grande, a gratidão, ela tem que ser reproduzido em atitude. Porque tem muita gente que fala que é grato. Beleza, irmão, você é grato, mas você faz que porra diante dessa gratidão que você diz que você carrega? Ou é só hashtag gratidão no Instagram pronto, e fica muita por aí? gente. É gratidão de que porra, velho? Você faz o que realmente para você ser grato? O que é que você faz de bom para você retribuir a Deus tudo que Deus está te dando? Não é dar nada para ninguém não, mas você realmente dignifica essa gratidão mesmo? Com as suas atitudes, com o seu exemplo, com as pessoas que estão ao seu redor, com as pessoas que estão precisando de você no anonimato. No anonimato. Aquele camarada que precisa de um conselho, aquele cara que está precisando de uma dificuldade, você chama e você ajuda de alguma maneira. Porque é no anonimato que a gente é de verdade, né? No dia a dia. É, no dia a dia. E aquele projeto seu, o Heróis Anônimos. Pronto, a gente tá falando do livro. Esse é um exemplo da gratidão. É, irmão, exatamente. Vamos lá, eu fiz esse livro depois do dia 15 de setembro, porque naquele dia eu percebi que a gente não podia, eu particularmente, né? Tinha que dar voz aos heróis anônimos. Que não sou eu. Gostei do nome, inclusive. Que não sou eu, irmão. São todos aqueles homens que estão dispostos a fazer o bem, fazer o máximo e fazer o melhor. E eu vou dizer pra você, meu livro foi best-seller, sem eu ter feito propaganda nenhuma, dessa editora aqui, a Clube de Autores, de mais de 3.000 tipos de livro no Brasil. Foi o livro que mais vendeu. Todo o dinheiro revertido da venda do livro foi pro projeto Heróis Anônimos. Eu consegui doar mais de 100 mil reais pro projeto. Legal. Para um filho de um policial, que agora está morando nos Estados Unidos, porque está com uma leucemia raríssima, teve que morar com a mãe na Filadélfia, então eu pude ajudar de alguma maneira. Outro menino que tinha um sonho de ser polícia, foi pro trabalho, menino trabalhador, sofredor de moto, bateu num caminhão, perdeu a perna. E falou pra mim, pô, eu não vou perder a esperança não. Eu falei, não perca não, porque tem PCD, pô, tem pessoa com deficiência. Hoje tá andando já. A gente conseguiu pagar a perna dele perna biônica, né? Pra Vocton. Vocton foi o primeiro contemplado, esse irmão nosso, que perdeu o olho, foi o primeiro contemplado do projeto. O primeiro dinheiro que a gente recebeu da venda dos livros, a gente deu pra Vocton pro tratamento dele, porque foi um tratamento fudido, pra ele conseguir ter um olho relativamente normal. Você enxergar ele, é que você vê que o olho dele é um pouco fundo, não consegue. Mas para ter relativamente normal, ele fez um tratamento muito escroto, porque os caras queriam tirar o olho, né? Ia ficar muito ruim. Eu falei o seguinte, meu, você entrou na fila da beleza umas 10 vezes, que o sacana é bonito pra porra, é ajeitado. Eu falei, Deus aí. Ele fez o meu termo agora, sacana. Ele, porra nenhuma, equilibrou o negócio. A porra. Eu falei, você quis dar o golpe, ele puxou uma brincadeira da parte. Então, assim, a venda do livro ela é revertida para o Projeto Heróis Anônimos. E o Projeto Heróis Anônimos é o quê? Policiais feridos em combate, família de policial que precisa, porque a gente vê o quanto esse camarada ele é esquecido pela sociedade e pelas instituições públicas. Pô. Só quem lembra somos nós que estávamos do lado e que somos iguais, porque a sociedade não lembra. O Brasil tem um grave erro, a gente não reconhece os nossos verdadeiros heróis. Não. Eu tenho feito alguns intercâmbios nos Estados Unidos há alguns anos já. Inclusive, meu livro eu lancei lá, vendi todos os exemplares. Eu traduzi ele para o inglês, vendi todos os exemplares. Os caras me pedem para eu mandar, mas é mais difícil. Mas eu fiz um lançamento esse ano, em abril desse ano. E os caras falam comigo, meu irmão, que porra é essa? Eu não sabia que a polícia do Brasil era assim não, velho. Então a ideia era realmente reproduzir essa realidade para eles e ter uma maneira de ajudar os caras que precisam, né? Então o livro ele tem essa finalidade. E o Projeto Heróis Anônimos também
com esse viés. Tem um menino que é autista, que, porra, compete de bicicleta, a gente comprou uma bicicleta pra ele. E a gente faz, a grande maioria das coisas a gente faz no anonimato, a gente não fica divulgando porque a gente não quer divulgar. Aí ninguém me pergunta, vem cá, tem incentivo do Estado? Nenhum, e a gente nem quer. A gente quer a porra entre a gente mesmo. Mas vocês aceitam doações de pessoas de fora? O que a gente faz, irmão? A gente não aceita doação de dinheiro, entendeu? Porque fica parecendo que a gente tá pedindo doação. Entendi. Então, se, porra, compra o livro, a gente faz um evento. Por exemplo, o Instagram tinha bloqueado minha assinatura. E todo o dinheiro revertido da assinatura é pro projeto. Entendi. Aí, hoje, eu falei com o Negão. Falei, rapaz, os caras, acho que deram mole que abriram. Eu abri minha assinatura de novo. Já tem uma galera inscrita na minha assinatura do Instagram. Esse valor, a gente reverte pro projeto Heróis Anônimos, entendeu? Legal. Então, assim, o objetivo realmente é fazer o trabalho do Beija-Flor. A floresta tá pegando fogo. O leão fugiu, a zebra fugiu, todo mundo meteu o pé. Aí o leão, quando tá indo embora, olha pra cima, vê a porra do Beija-Flor indo e voltando. Fala pra esse Beija-Flor é maluco, velho. Ô, Beija-Flor, porra, quer morrer, nada. sacana? A Beija-Flor, não, pai, eu tô enchendo o O bico? meu bico de água e tô jogando aqui no fogo. Tô fazendo a minha parte. Se você for covarde de fugir, é problema seu. seu. Então a gente, como Beija-Flor, tá fazendo a nossa parte. Se o cara tá se acovardando, não tá fazendo a parte dele, é a guerra de cada um, irmão. Problema seu é da sua consciência, né? Na hora que você bate a cabeça no travesseiro, você se sente um merda. É, um merda. Né? Cara, veio uma dúvida aqui agora. Sim, sem romantismo, sem enrolação, viadagem, sem viadagem. O que passa na sua cabeça na hora que você tá numa troca de tiro? Tipo, a hora que a bala tá comendo mesmo, assim, Você pensa em alguma coisa? Dá pra pensar em alguma coisa? Fala a verdade? É. Eu não posso nem falar essa verdade. Eu quero acabar com todos eles, irmão. É. É só isso. Só isso. É quase não, né, pô? É um instinto animal mesmo. Se foda quem não gostar de ouvir. Autopreservação. Autopreservação. Se foda quem não gostar de ouvir isso. Não, mas. Eu quero pegar todos eles. Aqui a gente quer fazer esse filtro mesmo. Fica aqui, irmão, quem quer escutar, irmão. Se foda, eu quero pegar eles. Entendi. Eu quero voltar vivo pra casa e voltar livre, eu quero pegar eles. Eles são a escória da sociedade, irmão. Eles são aqueles ratos que estão tentando sair do esgoto pra atingir a sua família e a minha família. Recentemente a gente foi acionado por um sequestro. No Dia dos Pais. Escuta essa história, irmão. Bora. Dia dos Pais. Um maluco trabalhador. Chegou, me arrepio. Chegando pra abrir o comércio, dono de uma padaria. 3 malucos pegaram ele, botaram a arma na cabeça dele, jogaram o celular dele fora e sequestraram o coroa. Se fuderam porque o coroa tava com um relógio, o Apple Watch, que marcava a localização. Aí marcou a localização dele na Valéria, nesse lugar que teve o confrontamento, que Caribé morreu, que é uma área conflagrada dentro do mato da Valéria. E a equipe foi lá. E os 4 marginais morreram. E o coroa foi resgatado. Massa. O coroa foi resgatado sem nenhum dente na boca. Caralho. Porque a diversão dos marginais, enquanto esperavam o dinheiro, porque eles estavam achando que iam pagar o dinheiro, Era arrancar o dente. era quebrar o dente do velho com o 38. Ver quem conseguia quebrar mais dente, dando cacetada na boca do velho. E a gente entregou o coroa pra família que estava esperando ele. Família de classe média alta lá da Bahia. Um empresário, inclusive, conhecido, esse sacana. Ele abraçou a família, ele agradeceu demais pra equipe. E quando a equipe tava saindo, a filha dele veio correndo. Posso falar com vocês? Pois não, senhora. Ela fez, primeiro de tudo, eu queria pedir desculpa. Porque eu nunca gostei de polícia. Porra. E segundo, eu queria dizer pra você o seguinte, que a partir de hoje, todo dia que eu encontrar um policial na rua, eu vou dar bom dia, boa tarde, vou fazer o que eu puder fazer. Porque vocês trouxeram meu pai de volta no Dia dos Pais. E eu achei que eu nunca mais ia ver meu pai. Então esse marginal da lei, irmão, ele é cruel, ele não tem piedade não, irmão. É isso que a galera não consegue entender. Irmão, né, eu peguei uma menina sequestrada. Eu sou pai, meu. Minha filha é o amor da minha vida, irmão. Se tiver um abismo, eu tiver que me lançar pra salvar minha filha, eu vou fazer isso. Pegaram uma menina, 17 anos. Estupraram a menina a noite toda. 3 caras. Não satisfeito. Estupraram a menina pelo ânus com cabo de vassoura. Não satisfeito. Mijaram e cagaram em cima da menina. Caralho. Esse cara é o quê, irmão? Esse maluco? Esses caras que fizeram isso é o quê, irmão?
Escória da sociedade. Não O cara tem desse como. tem jeito de voltar a convívio social. Tem não. Tem não. Tem reabilitação pro cara Então, desse. irmão, o inimigo é cruel, ele existe, não tem piedade. Como foi a filha do outro, podia ser minha filha, irmão. Minha filha vai pra shopping. Minha filha daqui a pouco tá com 18 anos, tá subindo e descendo de carro. Meu filho da mesma forma. O inimigo não tem piedade, pô. E a sociedade tenta romantizar esses caras. Direitos humanos, porra nenhuma. Esses caras são fila da puta, irmão. Mas quem fala isso, quem defende, é quem não tá no front, ou porque tem algum envolvimento com os caras. Exato. Estão ganhando dinheiro dos caras. Exato. Né? Estão se favorecendo com o tráfico de drogas. Porque uma pessoa de um senso racional mediano não consegue defender um cara desse. Não Entende consegue. que isso aí é totalmente inaceitável. Não consegue defender, irmão. Cara, e a gente deixar claro aqui que a gente tá contando essas coisas, deixando você falar abertamente disso, não é pra passar medo em ninguém, não é pra tirar proveito da história. É pra mostrar principalmente pros homens, cara, que você tem que ser forte, irmão. Você não tem outra opção. Porque a hora que você deparar com um cidadão desse aí, ele não vai ter o mínimo de dó. Não vai não, pô. Ele não vai ter um pingo de dó. Ele não tem dó, ele não tem consciência, entendeu? Consciência social, que todo mundo fala que você tem que ter consciência social. Caralho, cara. A hora que o cara pegar a sua filha, igual pegou que você acabou de contar agora, não tem consciência social não, irmão. E o primeiro frente pra combater isso aí é você. É você dentro da sua casa. É o primeiro combate que você vai dar quando um cara pular lá dentro. É você ter alguma arma em casa. É você ter capacidade. É você ter coragem. Porque hoje os caras não têm coragem. De fazer, de ir lá e pôr o peito na frente e pôr a carcaça pra jogo, né? Essa Igual porra você mesmo. fala. Você tem que ser forte, cara. Não tem Irmão, outra opção. a própria postura do homem na sociedade já vai definir se ele vai ser uma ovelha ou se ele vai ser um predador, irmão. E eu vou dizer pra você, o marginal, ele não quer o mais fraco fisicamente. Ele quer o mais despreparado mentalmente. Ele quer esse cara. O mais desprovido de controle do ambiente, o cara que anda relapso, o cara que anda no celular o tempo inteiro, o cara que tem aquela postura bem abatida, ele quer esse cara, pô. Ele não vai pegar um cara que, porra, se porta como um predador se porta, né? Na selva, não, pô. Porque ele sabe, ali não dá pra mim, não dá pra eu ir ali. Você tem que estar atento. Pô. Hoje os caras andam na rua, tudo aqui. Ó. O cara não tá vendo nem o que tá fazendo, cara. Tudo aqui, enfiado aqui dentro do telefone, vendo porcaria. Eu vi um relato no Instagram, eu não vou lembrar quem era, cara, entrevistando um cara que era estuprador. E eles perguntam pra ele, o que é a primeira coisa que você observava na vítima? O pai. Tá vendo? Porque se o pai demonstrasse fragilidade, eu tinha vantagem. Agora, se o pai tivesse qualquer condição de me ferir, eu não tinha coragem de fazer nada. Essa porra aí mesmo. É. Exatamente isso aí, irmão. Então seja forte, irmão. Se prepare. Isso aqui não é papo de Instagram, não é papo de coach, não é porra nenhuma. Selva de pedra isso. É a vida como ela É é. a guerra, irmão. Você tá na guerra. A partir do momento que você se torna homem, você tá na guerra. Filho. Essa Não porra é tem- mesmo. A partir do momento que você deixa de ser uma criança pra ser homem, você tá na guerra. E é 100% do tempo. Não tem. Não tem, pô. Não tem É a postura. A não postura tem do massagem. camarada é o tempo inteiro, o dia todo, em todas as circunstâncias. Senão, meu irmão, o cara realmente vai ser uma ovelha. Vai ser aquele Exatamente. camarada que não vai ter condição nenhuma de prover a segurança da sua família, nem a sua própria segurança, né? Exatamente. Vai ser o cara solto de qualquer maneira aí na sociedade, pronto pra ser abatido. Igual folha Isso é de verdade. bananeira. Pra onde toca o vento, ele tá indo. É, essa porra aí mesmo. Piton, só tenho a agradecer, cara, sua participação aqui. Muito obrigado. Quando eu te mandei mensagem no Instagram lá, respondeu prontamente. Coincidentemente, apesar de eu não acreditar em coincidência, você veio para Uberlândia, agora tinha uma agenda aqui, a gente conseguiu. Só tenho a agradecer mesmo. Eu que agradeço, irmão. Você tá disponível para vir, tá disponível para falar, para contar a sua história, para contar esses casos. Isso aí foi muito importante pra gente. Eu tenho certeza que enriqueceu muito o nosso podcast e vai agregar muito para quem tá escutando a gente, cara. Obrigado mesmo, de coração. Eu que agradeço, De coração. Se quiser deixar seu arroba aí, pra poder o pessoal te seguir também é importante. O Instagram fica me bloqueando. Você tenta até no meu arroba, a galera não me acha. Velho. O Instagram é foda. Mas é @piton_35. Eu agradeço a vocês aí pelo convite, né? Pela possibilidade de a gente vir aqui falar um pouco da nossa verdade. Meu pai sempre me disse assim, ó, elogio de boca própria é vitupério, né? A gente aqui não veio contar a história da carochinha, nem fazer propaganda de si mesmo. A gente veio contar uma verdade que é dura, crua
e que Deus me colocou nesse caminho e me fez sentir a dureza de ser o que eu sou e de viver o que eu vivi. E eu acho que a maneira que eu tenho de tocar positivamente no coração das pessoas é contando essa verdade, para que essas pessoas, de alguma forma, admitam algum conhecimento, que elas peguem uma coisa simples, uma coisa pequena, né, irmão? A vida é bem curta, a gente é muito pouco pra gente achar que a gente é alguma porra, no meio de bilhões de pessoas, a gente imaginar que o mundo gira em torno da gente. Mas a gente, sendo pouca coisa, a gente tem a capacidade de fazer muito, principalmente pelo próximo. Então, assim, Cortella fala uma coisa muito importante, que se você quer se manter vivo, você tem que se manter vivo no coração das pessoas, quando você não mais estiver aqui. E você só consegue fazer isso se você deixa um legado. E o legado é para aqueles que virão, para seus filhos que estarão aqui, para seus netos que talvez você nem conheça. E, de fato, tocar positivamente a vida das pessoas, porque a gente vê que as pessoas que verdadeiramente tocam a vida das pessoas, elas se tornam imortais, né? Legal. A gente conversa muito de Jesus Cristo, né? E quando o nome de Jesus ele é citado essencialmente, genuinamente, com certeza ele está em torno de nós. A gente tem um exemplo muito fidedigno do que é o sacrifício, com a passagem de Moisés, que passou 40 anos até conseguir libertar os jesuítas, e ele não conseguiu. Não conseguiu. Então isso de fato é o sacrifício. É por isso que o homem ele tem que se sacrificar verdadeiramente para ser uma casta fiel de homem. E esses momentos aqui são momentos raros. Infelizmente, a gente encontrar pessoas que caminham nos mesmos princípios, que são da mesma espécie que nós, é rara. Por isso, quando você mandou mensagem para mim, irmão, e eu vi assim o nome do podcast, já entrei, dei uma olhadinha. Falei, não, irmão, apoio pra caralho esses caras. Obrigado. E falei pra você que não existe pequeno, a diferença é a força, ela não tá no tamanho, né? A força, ela tá na razão, no porquê de cada atitude, de cada ato da gente. E a gente tem que ter humildade, porque se a gente pensa muito na honra e a humildade precede a honra, isso quer dizer que o caminho para a honra passa pela humildade, né? Sim, sem dúvida. Então a gente... Provérbios. A humildade tá lá na sua descrição. A humildade precede a honra. E a soberba precede a queda. Então, assim, a gente tem que ser humilde naquilo que a gente faz. A gente não pode imaginar que a gente é porra nenhuma, a gente não sabe muito. A gente tá aqui, é pedra bruta, em constante lapidação. Então, agradeço, irmão, de coração. Que vocês continuem aí nessa jornada, que vocês cresçam, que vocês consigam passar a mensagem para as pessoas que estão vindo, para os mais jovens, que a gente consiga atingir o público menor, né, os adolescentes, os jovens adultos, os adultos, para a gente fortalecer essa causa e se unir, né? Boa. Porque a maneira que você tem para você dominar é você separar. Então a gente tem que unir. Tem que unir sempre. A gente tem que derrubar muros e construir pontes. Então estou à disposição de vocês. Quando forem na Bahia, me avisem também para vocês conhecerem a unidade, para a gente poder ir na praia, trocar uma ideia, comer um churrasco. Agora eu tenho seu WhatsApp, agora fica mais fácil. Então, que Deus proteja a gente. E quem estiver ouvindo aí, que Deus, em sua infinita bondade, misericórdia, benevolência, abençoe grandemente a vida de vocês. Que vocês caminhem no caminho da retidão. E que tenham certeza que Deus ele é essencialmente justo e cada um terá o quião daquilo que merece. Que Deus nos proteja. Amém. Muito Pessoal, obrigado. Agradeço muito a atenção de todos vocês, né? A gente teve aqui hoje uma entrevista muito interessante, experiências de vida muito marcantes, né? Uma honra poder aprender com a sua história, Douglas, de verdade, de coração mesmo. E com certeza deixou sua marca aqui com a gente. A gente com certeza sai daqui muito melhor do que a gente entrou. Valeu, irmão. Tamo junto. Muito obrigado mais uma vez. Eu ia falar para você deixar uma mensagem final, mas nem precisou. Já foi. Única coisa, o livro, onde o pessoal encontra? Lá no... Esse aqui é o de Túlio. Tá, tem o meu ali. Esse aqui é o seu, irmão. Oh, obrigado. Com dedicatório e tudo. O link tá lá na bio. O pessoal olhar. Mas vende na Amazon, vende no Clube de Autores. E tá disponível para quem quiser. São histórias reais, experiências vividas e ensinamentos aí que talvez sirvam de alguma maneira para as pessoas. Assim, o que eu estava falando do livro, eu acabei me passando no momento, é o seguinte: o feedback que eu tenho recebido
ele é muito mais de pessoas que não são policiais do que de policiais. Sem dúvida. Então, assim, pô, o camarada médico que comprou, o cara que é empreendedor, o cara, caralho, meu irmão, eu me enxerguei muito nos exemplos, nas vivências, mesmo com atividades bem diferentes. Então, acho que isso que é interessante, é a gente perceber o quanto há convergência quando os propósitos, eles são genuínos, né? Eles são verdadeiros. E a mentalidade, né, cara? A mentalidade de operações especiais é outro rolê. Essa Se porra você aí conseguir mesmo. absorver pouco do que vocês fazem, a gente já faz muita coisa já do lado de cá. exatamente. Essa Vamos porra é pensar mesmo. assim. Mentalidade, você falou tudo. É mentalidade. Guerreiro, guerreira, se você chegou até aqui é porque o nosso conteúdo te interessa. Então se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo para quem você acreditar que vai se interessar pelo assunto. Deixe seu like. Se você, empresário, quer ser nosso parceiro comercial, os nossos contatos estarão na descrição desse vídeo. Beleza? No mais, muito obrigado mais uma vez. Tamo junto e até a próxima.